tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 27 de abril de 2019, um sábado. E este é o verbete de número 4.831. Ele tem 7 páginas, 40 logias e 7 máximos. O tema é Taxologia da Convivialidade, da especialidade Conviviologia. O verbete foi redigido pela verbetógrafa veteraníssima Lilian Zolé. Lilian Zolé é graduada em Psicologia e Fisioterapia, pós-graduada em Saúde Pública e Terapia Cognitivo-Comportamental, brasileira, natural de Guarapuava, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente de Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde 2006, EPICOM desde 2014. Co-organizadora dos livros Manual do ECP2 de 2018 e Acoplamentário Primeira Década de 2013. Autora dos livros Síndrome do Imperador, 2017 e Parapsiquismo na Infância de 2014. Coautora dos livros Terapia Cognitivo-Comportamental em Crianças e Adolescentes, de 2015, Acoplamento Energético, de 2015, Técnicas Bioenergéticas para Crianças, de 2015 e Manual do Acoplamentário, em 2011. Nossa, que uma belíssima lista, né? Um exemplo, Lívia, para todos nós. Taxologia, então, da convivialidade e definologia. A taxologia da convivialidade é a classificação funcional e cosmovisiológica dos diferentes tipos, características e qualidades da condição de interação, interconectividade e intercompreensão entre grupos de consciências, intra ou extrafísicas, cuja análise detalhada propicia o autodiagnóstico quanto à teática da cosmoeticologia. Na pensenologia destacamos o Holopensene pessoal das classificações sistemáticas, o Holopensene da superação grupal pelo convívio diário, o Holopensene pessoal da convivência evolutiva, o Holopensene da traforologia e o Holopensene pessoal da interconvivialidade rígida. Na fatologia, a classificação das ações convivenciais, a análise dos resultados da autoconvivialidade, o mapeamento das amizades raríssimas, o estudo sistemático da duplologia, a taxonomia das amizades ociosas, a identificação das amizades evitáveis, a visão panorâmica dos desafios permitindo a aceleração das reconciliações grupocármicas. A inconvivialidade, a ausência de empatia e habilidades socioemocionais, dificultando a formação de vínculos com as demais consciências. A falta de intimidade entre os pares, o foco excessivo no desempenho, esquecendo-se de enxergar a consciência por trás das funções desempenhadas. A realidade de retribuição interassistencial, o despertar do sentimento de gratidão para com a população terrestre, consciência, pré-humanos e flora, a extrapolação do sentimento de maxifraternismo interplanetário, a meta de se alcançar a autodesperticidade em 3 anos, sustentando a convivialidade sadia, a autopesquisa despertológica promovida pelo Programa de Aceleração da Desperticidade, PROAD. Eu só li alguns itens de uma fatologia longa, muito rica, né, que constitui o máximo do verbete, que passa de 20 linhas e vale a pena a gente debater e ler ela com muito cuidado. Na parafatologia, a investigação teática da autoconvivialidade a partir do contexto multidimensional. O estudo da relação da paraprocedência grupal, as retrocognições esclarecedoras das atuais relações grupocármicas, a identificação das paramizades evolutivas a partir do parafenômeno da projeção consciente. A TENEPS ampliando a compreensão e o horizonte da convivialidade sadia. Na argumentologia, vamos destacar aqui, na taxologia, a autora traz, então, sob enfoque da conscienciometria, 8 divisões funcionais com um total de 35 abordagens ou áreas de manifestação diferentes, porém convergentes, objetivando aprofundar o debate e favorecer a conquista da convivialidade sadia pela consciência interessada. Aqui tem muito material rico também para a gente debater. Outro item, técnicas, a autora no universo da consciencioterapia traz 12 recursos elencados, recursos terapêuticos ou instrumentos teáticos,
que auxiliam no estabelecimento da convivialidade sadia. Em missiologia, destacamos os seguintes verbetes: amizade raríssima, carga da convivialidade, convivialidade sadia no voluntariado, reencontro secular e zooconvivialidade sadia. Frase enfática: pelos princípios da evoluciologia, a taxologia da convivialidade exemplifica a consciência lúcida, o senso de responsabilidade e o mérito no ato de conviver com os compassageiros evolutivos. Você, a partir da escala de valores pessoais, já realizou a taxologia da convivialidade? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a aplicação teática da ortoconvivialidade? Bibliografia específica, a autora contribui com 2 fontes. Então, vamos à mega-análise, para fechar essa primeira parte, onde aqui a equipe de mega-analistas, que hoje foi do professor Cláudio Monteiro, trouxe aí os 20 itens chamativos do verbete. Auxílio, amizade, autoevolutividade, catarse, conviviologia, consciencioterapia, diálogo, duplismo, desperticidade, fitoconvivialidade, imaturidade, família, intraconsciencialidade, franqueza, multidimensionalidade, multiexistencialidade, reatividade, superficialidade, vulgaridade e zooconvívio. Bom, Lívia, muito bem-vinda, essa cadeira novamente, muito bom, tema excelente. A pergunta é sempre inicial, né? O que levou você, o que tem levado você, né, que é o primeiro, a pesquisar, a escrever, enfim, está ampliando bastante esse tema da ortoconvivialidade. Esse tema em específico da convivialidade, em 2006, a gente começou a estudar mais especificamente ele, né? E eu e o Everaldo, a gente coordenou um fórum da convivialidade. Eu acho que vocês vão lembrar aqui, né? Refrescar um pouquinho aí a memória, foi no CAEC. Eu acho que era um fórum ou um congresso, né? Eu acho que foi um fórum, era mais um debate, né? E a partir dessa responsabilidade nossa com esse evento, a gente assistiu todos os palestrantes, artigos, só que foi muito interessante que aquilo foi acachapante para a gente, o que a gente tinha que trabalhar no convívio, né? Então, aquele tapa na cara leve, né? E a gente começou, eu e o Everaldo, a verificar que a gente tinha alguns traços em comuns que não levavam a uma convivialidade mais harmônica, né? No meu caso, a omissão deficitária, que me levava a ter efeitos negativos dentro de onde eu atuava, né? E eu comecei, a partir de 2006, a trabalhar mais esse processo do convívio, mas me chamou a atenção o convívio e depois puxou os meus traços, trafares, né? Os meus trafores, que eu também achei, mas dentro disso eu comecei a estudar um pouco mais essa questão do convívio. E hoje, atualmente, a gente tem um livro, eu e o Everaldo, da Convivialidade Sadia, que está na Editares, eu acho que possivelmente no segundo semestre vai estar publicado, que é todo o apanhado do que a gente fez dessa pesquisa de 2006 até agora, né, sobre os assuntos vinculados à convivialidade, né? E aí veio o verbete para a gente trazer, debater um pouco mais, né? Que eu acho que é um tema bem importante para a gente discutir, né? Porque a convivialidade, a gente está falando de convívio, o autoconvívio, que depois a gente vai ver aí, mas também o convívio entre 2, 3, 4, o coletivo, o grupal, né? E a gente sabe que a nossa ProEx tem um nível aí de grupalidade, né? Para a gente conseguir desempenhar o que a gente se propôs do curso intermissivo, né? Então, seria mais ou menos isso. E depois a gente vai falando um pouquinho mais, né? Sobre alguns assuntos que eu acho importante aqui. Com certeza, vai vir muitas perguntas, né? E a gente vai poder aprofundar mais. E esse tema, ele nunca se esgota, né? Porque é um exercício que nós estamos também, né? Além de tudo que nós temos em relação à ciência e à conscienciologia, é qualificar esse nível de convivialidade, né? Essas recomposições, enfim, é um tema atualíssimo, e vai ser sempre. Vou começar com perguntas de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Professora Lília, na fatologia, na página 2, na 6ª linha, de baixo para cima, pode argumentar quanto à autoimplantação de ações embasadas na intercompreensão e intercooperação? Deixa eu achar aqui.
Sexta linha, autoimplantação de ações embasadas. É interessante que no processo do convívio harmônico, é inevitável ter que desenvolver alguns atributos, né? Um deles é a questão da própria compreensão e da própria cooperação. Muitos atritos entre pessoas são advindos da competição e da falta de compreensão da visão de mundo do outro, né? Então, aí a gente cai naquele mesmo... eu brinco assim, parece um clichê, né? Tipo, a gente vê o mundo de uma maneira e muitas vezes a gente quer ou deseja que o outro também enxergue desse mesmo modo. E aí vem todos os conflitos, né? Enfim, né? Causa um efeito muito negativo esse processo, né? E a gente vê isso desde a família até na questão profissional, e assim vai. São vários grupos, isso permeia a questão da convivência. Então, o ideal para aquela pessoa que ela deseja, de fato, conviver de uma maneira harmônica, é desenvolver esses atributos. Então, é a empatia, né? É conseguir se colocar no lugar do outro, mas não simplesmente se colocar. É você também vestir o mesmo óculos da pessoa. E isso não quer dizer que você vai... assim, que você vai mudar a sua visão ou que você aceitou a opinião, mas um simples fato de você entender como ela vê e a partir daquilo você usar a tua crítica, avaliar, analisar e conseguir contribuir ou crescer com aquele novo argumento, com aquela nova ideia. Só que isso é muito difícil de fazer na prática. Então, na teoria é muito fácil, é muito bonito, né? Mas na prática, no vamos ver, isso é muito difícil. Esse aprendizado que nós temos todos, né? Isso é todos os dias, né? Com certeza. Que a gente tem que sempre estar avaliando. Ainda então de Conceição dos Ouros, na Parafratologia, professora Lilian, página 2, quinta linha. Poderia aprofundar e, se possível, compartilhar conosco suas experiências a respeito de alguma retrocognição esclarecedora das atuais relações grupocármicas? Eu tive algumas retrocognições, assim, não foram muitas, tá? Mas uma que me chamou muita atenção era no momento onde eu estava precisando, de fato, de ter aquela oxigenação mnemônica, né? De uma relembrança. E era um momento onde envolvia mais pessoas, ou seja, era um contexto grupal, onde eu estava envolvida e que eu estava ali num processo decisório desse grupo, não eu decidindo, mas era a função que eu exercia era inevitável, né, fazer algo naquele grupo, e eu não estava entendendo o mecanismo de funcionamento daquelas pessoas. Então, existiam muitos conflitos ali. Então, estava assediado o processo. E numa das minhas reflexões de o que fazer, o que é melhor para o grupo, né, para as funções, eu tive uma retrocognição. E foi interessante que eu vi alguns desses líderes de uma maneira assim brigando no passado por ideologias, questões até políticas, e eu comecei a entender os resquícios daquilo naquele contexto. E foi muito impressionante, porque a partir daquele entendimento do histórico, de um pequeno percentual do histórico do outro, eu consegui lidar e trazer para uma articulação daquele grupo específico. E eu consegui, de fato, mediar uma coisa simples, mas que era importante, digamos assim, para todos de um grupo, né? E foi bem, mas foi a partir de uma retrocognição que eu consegui entender um contexto, naquele momento, maior. Então, agora eu fico, assim, é importante colocar que todos nós podemos fazer isso, né? Agora, o que me fez, nesse caso, a ter essa retrocognição, eu vejo que foi aquele meu pensamento ou um questionamento. O que é melhor aqui para todos? Naquele momento, eu não fiquei pensando assim, na minha parte, o que eu ia perder, o que eu ia ganhar, naquele momento, tá? E eu acho que isso desencadeou uma assistência e talvez até a retrocognição nesse processo de mediação. Agora, como é importante a gente ficar lúcido para isso? Porque os conflitos grupais, geralmente, a gente se envolve tanto emocionalmente que a gente acaba caindo. Até mesmo os mediadores ficam exaustos emocionalmente e acabam se perdendo. Então, acabam se assediando com os resquícios, né? Então, como é importante a gente ter técnicas de reflexão para ponderar ponderar a situação, e isso vai levar a desencadear fenômenos parapsíquicos. Atenta a essas chegas, né, com parapsiquismo,
para poder entender melhor e atuar, né? E aí manter uma mediação mais isenta. Mas o mais difícil é manter a cabeça aberta. Esse é o mais difícil. Esse eu vejo que é a imparcialidade. grande... É isso. Todo um aprendizado, com certeza, de todos nós. Na efeitologia, professora Aline, na página 2, na última frase, acho que vai até o último efeito, pode expandir sobre os efeitos das raízes extrafísicas na autoexpressão da consciência, otimizando a aglutinação das consciências? Então, vamos lembrar que todos nós aqui temos inúmeras vidas, né? Então, essa raiz, quando a gente fala raiz, é aquela identidade que a gente foi repetindo de vidas em vidas, e podendo ser positiva ou negativa, nesse caso é positiva, então, e pode ser desde profissão que se repete, condutas que se repetem mais harmonizadas, tudo isso vai formando vai formando esse processo holomnemônico, né? Mas isso atrai aquele grupo de pessoas que você conheceu em vidas passadas. Então, você vira um representante daquele grupo, ou daquela especialidade, ou enfim. E isso, eu vejo que nessa vida atual que a gente está exercendo, todos nós como os intermissivistas, conta muito. Então, cada um de nós, aqui, como intermissivistas, temos essa raiz. E é uma raiz longa, profunda, e eu vejo que é interassistencial. Então, a gente acertou para ser intermissivista, né? Penso eu, né? A gente tem mérito nesse sentido. E quando eu falo mérito, não é para ser... Não estou dizendo que somos melhores ou piores, não é isso. Mas é que tem uma ficha, que tem algo ali positivo e assistencial. Então, quando a gente exerce pequenas ações nas nossas inúmeras vidas interassistencial, é inevitável auxiliar e ser auxiliado pelos outros, pelas demais consciências. E isso vai cada vez mais aglutinando, aumentando a nossa tara assistencial, nossa tara parapsíquica e assim por diante. Então, é isso que eu quis dizer aqui com essa frase, né? Júlio. Exatamente nesse item, né? Parabéns pelo verbete. Na efeitologia ainda, você poderia aprofundar o efeito das amizades evolutivas na qualificação da postura íntima de auto-imperdoamento perante os erros, omissões e enganos? E aí, em cima desse item, eu gostaria de saber a tua visão sobre o auto-perdão. O que você pensa sobre isso? Tá. Primeira coisa, Júlio, o que eu vejo assim, as amizades evolutivas, elas são as nossas maiores fontes de aprendizado, ao meu ver. Então, através da amizade, olha só o meu pensamento, para ser amigo tem que ter intimidade. Se não tem intimidade, é colega, é aquela pessoa que a gente não tem uma profundidade de relacionamento, né? Então, quando a gente está falando de amizade, é uma entrega, né? Se abrindo o nosso micro-universo para o outro. E, a partir disso, cria-se a confiança, né? Então, por isso que eu acho que é tão rico essas amizades evolutivas, né? E, a partir, muitas vezes, do exemplo dos nossos amigos, de comportamento, de ações, nós também vamos regulando os nossos comportamentos, por causa que a gente admira, né? A gente sabe quando um erra. E eu acho tão bacana assim que quando um amigo erra, a gente releva. Não sei se acontece isso com vocês. Vocês já observaram isso? Então, quando é um amigo muito próximo, você viu que ele errou, pisou na bola, né? Escorregou na banana, né? A gente dá um alívio mentalmente. A gente fala, não, é uma vez, é assim. Fala, às vezes, para a pessoa, pela amizade, né? É óbvio que não vai ficar omissa deficitariamente, né? Mas a gente releva emocionalmente. A gente não tira aquela pessoa de uma amizade, entende? Não desinveste o afeto. É isso. Então, só se o erro foi uma coisa muito anticosmoética, né, assim, nesse sentido. Claro. Entretanto, aquelas pessoas que a gente não tem tanta proximidade ou tanta intimidade, porque às vezes a gente tem proximidade, mas não tem intimidade. Qualquer pequeno erro, a gente quer, assim, tirar a pessoa da frente, né? Tipo, não viro a cara. Aí, ou outros comportamentos. Eu estou exagerando aqui, estou sendo um pouco dramática, né? Mas, geralmente, acontece isso, né? E aí vem essa frase, né? O primeiro dedo a ser apontado para assim, não é cobrança, mas com os erros, é conosco mesmo. Que daí vem aquela questão do auto-imperdoamento. Esse pensamento de verificar, ou uma régua muito, assim, digamos,
muito inflexível, né? A gente não dá para fazer com o outro. O outro é outra realidade, que não é a nossa, né? E conosco a gente pode cobrar, né? Mas aí vem toda uma questão assim de como cobrar, até para você não diminuir a tua autoestima. E entram outras questões, né? Mas, enfim, perante os nossos erros, omissões, enganos. Então, a gente, sim, tem que ver, opa, eu não vou mais fazer isso. Né? Então, a gente tem essa conosco. Mas com o outro, a avaliação tem que ser diferente, porque a gente não sabe o que o outro está passando, quais são as suas dificuldades e assim por diante. Né? Então, daí que vem essa frase, o efeito do heteroperdoamento interassistencial prévio na compreensão das dificuldades alheias. Né? Eu acho que é esse mecanismo, essa equação que às vezes a gente troca. A gente é muito leniente conosco mesmo e muito punitivo com o outro. Então, tem erros que o outro está fazendo e a gente cobra dele, só que a gente não faz na prática. É terrível. Então, eu acho essas duas ponderações bem importantes de serem praticadas. Agora, outra vez, vou repetir aqui. É fácil? Não. Porque é uma tendência do ego fazer isso. A gente, muitas vezes, pelo espelhamento, quando o outro erra, a gente vê, putz, é o mesmo erro que eu. Mas eu estou falando isso meio inconsciente, entende? E aí eu julgo ele no sentido de reprimi-lo ao máximo, porque era uma coisa que eu também gostaria de... É uma coisa meio, assim, diferente, né, emocionalmente, mas é uma cobrança duplicada, como se fosse uma punição também duplicada. Só que também isso alivia a tua carga de culpa, né? É como se você tirasse aquilo de você e colocasse no outro, mas está totalmente errado, não tem como fazer isso. Tá? Isso é uma forma de pensar, tá, gente? Para a gente trocar uma ideia. E quanto à questão do auto-perdão, né, Júlio? Falei muito? Olha, eu vejo assim, eu entendo o perdão como entendimento, ressignificação das situações. Se for isso, eu concordo. Tá? Eu acho que é por aí. A gente tem que ressignificar. O que a gente tem que tomar cuidado é com aquele perdão religioso, dogmático, né? Que tudo se perdoa, não tem tanta crítica, nem tem tanta ponderações, não tem tanta avaliação, né, do que foi feito de errado. Então, esse eu não concordo, né, nessa interpretação do perdão. Né? Porque é muito fácil falar perdão, né? Então, briga ali, me perdoa. E o perdão a gente sabe que não é assim, né? A gente exige uma mudança intraconsciencial muito grande, né? Tanto na questão emocional que está envolvida, isso tem um tempo para ressignificar. Exige uma ressignificação. Então, eu sou favorável, sim, tanto ao auto quanto ao hétero, perdão, no sentido de ressignificar aquilo o quanto mais rápido possível, quanto mais profundo possível, porque isso tem a ver com o processo dos desfazimentos de nós, né? Emocionais aí do nosso passado, do nosso aqui e agora e assim por diante, né? A questão é realmente de não se vitimizar, né? Mas o professor Valdo, ele no verbete sobre auto-perdão, ele coloca a tematologia nosográfica. Ele entendia o auto-perdão por essa linha como algo nosográfico, tanto que ele coloca isso aqui, né? Questão do auto-imperdoamento, né? Que algumas coisas a gente não pode mais estar se perdoando. É que o professor Valdo, ele tinha uma ideia de auto-perdão como autocomplacência, né? Exato, nessa linha que a Lívia falou, exatamente. Exatamente. É um viés, uma maneira de ver, né? Porque dentro da própria psicologia, essa ideia de auto-perdão é bastante ampliada. E aqui, né, tem psicólogos, e a gente vê que em determinadas situações, o auto-perdão, eu, pelo menos na minha experiência, eu vejo como muito necessário. Em algumas situações, sim, com certeza, né? A pessoa sair de uma autoculpa, né, num processo eu vejo de autoflagelação, mas infelizmente o perdão a palavrinha tem um vício, né, de entendimento equivocado. E eu acho que assim, até pelo fato de falar com vários tipos de pessoas, estruturas, né, de entendimento, então ele puxou para um lado, né? Para com isso, não erra, mas não erra mais nisso, né? Nesse sentido. Que eu acho que é válido. Sim. Não dá para ficar passando a mão na cabeça sempre, porque senão a gente nunca muda, né? Mas há necessidade de ressignificar. Por isso que eu uso muito essa palavrinha de ressignificação. Lilian, eu acho esse tema muito forte. Eu tenho bastante dificuldade com isso. E tem uma parte aqui das técnicas que você coloca a identificação dos desafetos. Eu queria entender se
se você teve alguma experiência ou identificação técnica, principalmente quanto à reação antipatia. Tá. Sim, eu tive experiência. E eu acho que isso é comum, né? A gente tem que parar de ter aquele olhar romântico, cor-de-rosa, de que todos vão gostar da gente, ou que a gente gosta de todo mundo, né? No sentido de, vamos pensar assim, se a gente tem várias, vamos pensar em vidas e vidas, né? Não só nessa, mas retrovidas, né? Muita coisa a gente fez errado e outro também fez, isso não é novidade. Só que foi a partir dessas ações mútuas que a gente desenvolveu amizades e antipatias. E nessa vida atual, a gente está aqui, às vezes, com a nossa família, a família que você escolheu, o irmão que está junto com você, ou vamos pensar numa família até num nível maior de envolvimento, né? A gente veio aqui para reconciliações, tá? Tem pessoas afins e tem aquelas pessoas que a gente tem antipatia. O que geralmente as pessoas fazem? Diante da pessoa que você tem antipatia, ela se afasta. Isso é natural, é de preservação do ego. Porque aquela pessoa mexe em algum nível emocional com você. E muitas vezes você não sabe o porquê daquilo. E simplesmente desagrada você, porque sai do teu conforto íntimo, da tua realidade, do teu contexto. Então, alguma coisa daquela pessoa, que ou alguma coisa que a gente sabe, é energia, né? A energia ela traz conteúdo, não é isso? Só que aquilo se desestabiliza, porque você não sabe lidar com aquela pessoa, que pode ser pelo jeito da fala, pode ser pelo jeito que ela pensa, pode ser pela energia que ela emite, ou tudo isso junto, que é com certeza mais ou menos isso, né? E eu vejo assim que talvez o mais inteligente evolutivamente não seja se afastar dessa pessoa. Isso é uma estratégia, tá? Que é quando a gente não tem maturidade para lidar com aquela sensação emocional, e olha, gente, está tudo bem não ter. Existem limites também, emocionais e limites. Existem times de cada pessoa. Então, se a pessoa sente que não é o time ainda, até pelo seu processo, não é pelo outro, é pelo seu processo emocional, para tudo, reavalia, não é isso? E vai construindo isso. Mas se a pessoa percebe que ela tem condições de olhar para aquela pessoa, que ela tem antipatia, e conseguir lidar com essa manifestação, ou seja, ela não está buscando a aceitação do outro, ela está com ela mesma. Ela quer entender como é que ela pode lidar com aquela personalidade, mas não está na busca de, ela vai me entender agora, ela vai me... Não, é tudo alto. Ela vai fazer isso por ela. Ela vai se libertar desse processo. É assim que eu penso, tá? Agora, é um dos processos mais difíceis que tem, eu acho, tá? Por isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente tem que ressomar, vindo às vezes numa família, às vezes a gente perde memória, gente, quando ressoma. Para quê? Já imaginou se você souber que, sei lá, teu pai, tua mãe, tua irmã, ou sei lá quem, né? Ou você se vê como um algoz? A gente sabe que algoz e vítima é ali, né? Junto, né? Mas e aí? Como é que a gente amaria da mesma forma que a gente ama hoje, se soubesse de tudo, né? Então, isso é muito interessante a gente pensar. Então, só que quando a gente vai adquirindo esse processo ao longo da fase do nosso desenvolvimento, essa memória vai retornando, né? A gente vai amadurecendo. Eu vejo que o mais inteligente é a gente buscar a convivência, até mesmo com aquelas pessoas que a gente tem antipatia. Agora, o que eu vejo de errado nas pessoas que às vezes até buscam o conviver, né, com essas pessoas, é porque ela busca a aceitação. Ela quer que o outro aceite ela, aquele que é que tem antipatia, né? E, gente, não é por aí. Nem todo mundo vai aceitar a gente do jeito que a gente é. E nem a gente aceita. Só que é conviver de uma maneira harmônica. Harmônica é respeitosa, sem pensar mal do outro. E até mesmo vendo as qualidades daquela personalidade. Por mais que você ache que a visão de mundo dela é muito diferente da sua. Tá? Isso eu vejo que é uma trama, né? É uma rede que é difícil a gente trabalhar com isso, porque as pessoas são muito diferentes da gente. Agora, tem casos altamente nosográficos. Aqui eu estou falando de um caso amigo, mas já imaginou casos de personalidades aí, de antipatia, porque a pessoa é consréu de fato? Ela prejudica a pessoa a tal ponto de
chegar até mesmo a níveis assim, de pertúrbios maiores, olha lá, é uma outra avaliação, você entende? Então não tem receita de bolo. Nos casos gravíssimos, abuso, negligência, olha só, você não vai ficar, eu vou tentar aqui conviver, né? Não tem, tá vendo? Então tem coisas que passou do limite assistencial daquele processo, me parece, tá? E aí, sim, a ruptura é necessária, até mesmo para aquela consciência que está sendo, naquele momento, vítima, a sair e buscar algo novo dentro desse caminho e ressignificar esse processo. Né? Não sei se fica claro isso. Então, a primeira coisa, não tem receita de bolo, né? E tem que ver assim, os efeitos daquilo na consciência, os efeitos daquela antipatia, os efeitos daquelas condutas daquela pessoa para com você. Toma cuidado quando você avaliar, porque se a pessoa já é antipática, vamos pegar um nível aqui médio de convivialidade para baixo, não aquele da Consreal que eu falei agora, né? Toma cuidado na avaliação, porque se a gente já tem antipatia, a gente já vai minar a nossa avaliação. Tudo vai dar menos, né? Tipo, então, olha só, por isso que é importante aqui, gente, a consciencioterapia, as conversas e diálogos com pessoas que você tenha confiança, né? Porque essas diferenças de visão de mundo faz a gente ver as lacunas que a gente não está percebendo. Não sei também se ficou claro isso. Você vai estar na frente lá um pouquinho. Léo. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Queria que você aprofundasse na página 3, a ciclologia. Qual foi a ideia que você teve nessa questão do ciclo cosmoético de demonstração afetiva? Qual é a teática disso, a prática de colocar isso? Ok. O ciclo cosmoético da demonstração afetiva. Eu vejo assim, o afeto, ele é a liga, ele é a cola, é ele que dá o processo da intimidade entre as consciências. Você já se imaginou sem emoções? Você é um ser simplesmente pensante. Teu psicossoma não existe. Tá? Como é que nós seríamos? Interessante, né? Será que seria totalmente assim aquela... como é que é essa interação, né, entre os seres? Eu fiz aqui, óbvio, uma brincadeira, né? Eu só tô trazendo que o psicossoma, os atributos emocionais são importantes para a evolução. Por isso que a gente tem um psicossoma, se não fosse importante a gente não teria. Então, essa demonstração afetiva, sincera, com as pessoas, então ela cria um sinergismo, ela cria intimidade, ela causa, quando bem utilizada, ela desassedia. O problema nosso é que a gente não sabe lidar com a nossa agitação emocional. A gente não sabe, e aí a gente é engolido por essas inúmeras emoções, né? E aí a gente gera comportamentos errados por não saber lidar conosco mesmo com essas emoções, entende? E aí, óbvio, que vai caminhar para a questão mais, assim, nosográfica. Mas se a gente souber lidar com esse termômetro emocional, isso é uma ferramenta muito útil para o rapport com as pessoas, para o acoplamento energético. Gente, acoplamento energético é troca de energia, feito? É isso mesmo, não é? Só que além da troca energética, olha só, a gente está trocando afeto. Se você desenvolve afeto pelas pessoas, independente de quem seja, na tua frente, eu te garanto que o teu acoplamento vai ser mais profundo. E aí se segura, aperte os cintos, porque acoplamento profundo é sentir realmente o que o outro está sentindo. Então, você não vai ficar na primeira vez que fizer esse acoplamento irradiando energia. Primeiro, você sente o desconforto do outro, principalmente quando o outro está precisando, tá? Você sente de fato aquela dor. Só que aquilo você vai ressignificando rapidamente em você. E aí você consegue fazer um acoplamento, sai desse acoplamento sem resquícios de sofrimento, mas de entendimento e compreensão para aquela pessoa. E o outro, ele percebe aquela carga energética tão forte e tão intensa, porque foi uma entrega real, que aquilo alivia ele e consegue estabilizar o seu holochakra, fazer desassédio. Olha só. E tudo começa da onde, gente? O rapport de uma consciência com a outra. E rapport é o quê? Não é só eu pensar, é eu pensar e eu sentir. Então, andam junto as coisas, não são separadas. Né? Então, o pensamento, pensei, né,
é um pensamento, sentimento e energia. Então, não é uma dicotomia. Né? Então, isso que eu vejo que é importante. Então, eu vejo que as representações afetivas, quando bem aplicadas, tá? Elas são fundamentais para o processo de interação com o vídeo. Tá? Não sei se deu para... Deu, tranquilo. Queria fazer uma outra pergunta, na mesma página, 3, a sindromologia. Você colocou a síndrome do topo da hierarquia. Como lidar com pessoas nessa condição? Né? Tem alguma técnica específica? Que é a síndrome do topo da hierarquia do predador. Né? A pessoa acha que ela chegou, é um predador. Muitas vezes, como é que o predador vê os outros? É um predador olhando. É a presa. Né? Então, ali não tem afeto. Ou você é útil para mim, ou útil não. É simples assim. Se é útil ou não. Né? Não mata, é útil por comida. Né? Então, vou... Né? Óbvio, não estou brincando aqui de novo, dramatizando, mas assim, por ignorância, por de habilidade emocional, coisa primária, de criança. Né? Ela acha que ela está no topo. Topo do quê? A gente pergunta, né? Topo da onde? Né? E às vezes é por achar que, sei lá, ganhou um cargo, uma função, ou seja, onde for. Então ela está se achando, né? Se considerando melhor que os outros. E aí começa todo um problema, mas vamos lembrar aqui que esse problema é sempre o início na pessoa, na própria pessoa. E a base ali é uma jejunice quanto à autopesquisa, quanto a, né? Então eu brinco aí, entra até a síndrome do imperador, né? Que é a pessoa que ela quer controlar tudo, todos, ela acha que tem mais direitos do que deveres, e aí começa um rolo de assédio, quando ela vê, ela está até confundindo inspiração que ela tem, achando que é amparo, e é assédio, que mantém ela naquela postura de um poder, ou sabe, de manipulação, de sedução, e aí entra muitas outras coisas, né? E a pessoa aí vira um centro de assédio. É isso que a gente vê, centro de assédio. E aí, como é que a gente identifica essas pessoas? Super fácil, gente. O predador é bem fácil a gente conhecer, né? Até pelas energias da pessoa. Ela pode estar quieta, mas você percebe, né? Outra coisa, ela não se dá bem com pessoas. Então, ela pode estar rodeada por pessoas, mas ela não cria intimidade, porque ela tem medo de intimidade. O que é intimidade? Vínculo, né? Intimidade é entrega. Um predador não quer entrega. Porque ele vai perder, na cabeça dele, ele perde a liderança dele, porque para ele a intimidade é o outro descobrir quem ele é. E isso é a maior fonte de segredo dele, entende? Então eu sempre vejo um leão como um gatinho. Pessoas que são assim, olha, tem um gatinho aí bem... entende? É um medo muito grande. Na verdade é isso que a pessoa tem. E uma besteira, porque a energia não mente, né? Bernadette. Parabéns, Lilian. Obrigada, Bernadette. E no número 4, a página 4, eu gostei muito da taxologia. E todos os itens que você colocou aqui, eu achei assim que ele aborda a conscienciometria, assim, aquela parte que você vai se aprofundar e se conhecer melhor. Então, eu gostaria assim que você desse em cada item aí, com o número 1, quanto ao agente, quanto à dimensão, quanto à duração, quanto ao meio, quanto à característica, quanto à qualidade, quanto ao efeito. Então, assim que você desse umas pinceladas, para não falar um por um, mas assim, dentro da tua pesquisa, o que te chamou mais atenção, o que mais você viu como consciência que ajudou nessa taxologia da convivialidade? Tá. Então é importante colocar aqui, então a taxologia ela é uma classificação funcional, então é uma maneira de pensar da pessoa. E isso favorece a compreensão sobre o assunto que você quer fazer, essa taxologia. Então por isso que eu desenvolvi. Então quanto ao agente, a gente pensar dentro do nosso público de interação, existem consins e consciexes, correto? Então, qual que é a qualidade dessa relação? Você viu que quanto ao agente, eu só estou falando assim de consins e consciexes, eu não falei aqui de qualidade. É simplesmente para você olhar como é que está
as minhas companhias extrafísicas, as consciexes. Vocês já fizeram uma listagem de pessoas que andam perto de você e que são consciexes? Qual é o padrão delas, né? Aí você começa a ver. Tudo isso amplia o teu pensamento, tá? Então, essa que foi a minha técnica, tá? Então, eu utilizei tudo para ampliar a minha visão sobre as inter-relações, tá? E aqui eu coloco, né? Tem o amparador de função, tem o assediador, tem o guia maurótico, tem os para-assistidos. Só que é bacana que uma vez você fazendo a taxologia, é impressionante como isso fica impregnado no teu olhar. Aí eu vou para a dinâmica, eu abro lá o laboratório complementar, eu já fico pensando, cadê os assistidos? Os para-assistidos. Eu fico olhando ao redor, aquilo amplia o meu entendimento daquela realidade. Mas isso eu estou forçando dentro de mim, entende? Ainda não é inato, mas eu tento fazer isso para ampliar cada vez mais esse processo. A mesma coisa se dá pelas consins. Tem pessoas que são desconhecidas, correto? Mas olha só, às vezes você está aqui no CAEC, vem uma pessoa do nada, vem falar com você, para mim é um desconhecido. Mas olha, tem uma importância, por que veio falar comigo? Então, isso para mim eu levo para a pesquisa. Por que nesse dia? Por que com esse assunto, né? Então, isso é importante a gente ver. E assim por diante, né? A questão dos grupos, tanto intrafísicos quanto extrafísicos. Te pergunto, dentro das suas projeções, qual é o grupo que predomina extrafísico? Aí você começa a entender especialidades, você começa a entender os assistidos, tá? Quanto à dimensão, né? Aí aqui tá dizendo, né, de consim para consim e outras mais. Quanto à duração, um contato, gente, pode levar 1 segundo entre você e uma consciência, tanto intrafísica quanto extrafísica. Já pensou? Todos são fontes de pesquisa. Você está andando na rua, uma pessoa cruza, olha, bom dia, 1 segundo, 2 segundos e foi. Porque bom dia passou naquele minuto, Tudo isso, gente, amplia a nossa questão também de contexto multidimensional e parapsíquico. Parece besteira, né? Eu falar de coisas assim, é muito detalhe, né? Mas é justamente esses detalhes que levam a gente a pensar mais parapsiquicamente. Porque a gente ignora muitas coisas, né? Muitas coisas. Vocês já pensaram? A gente deixa ou elimina muitos fatos das situações, né? Então, por isso que a gente não consegue, às vezes, ver sinalética energética, sincronicidades. Por quê? Então, eu acredito que todos nós aqui temos muitas sincronicidades. Só que a gente não consegue identificar porque a gente tem tantas atividades, tantas coisas na nossa cachola, que a gente não consegue ver a sincronicidade. Que é o quê? Uma comunicação de amparo, né? É uma comunicação, é um indicador, né? E às vezes a gente não consegue ver. Atenção, só quando é muito, né? Assim, muito concreto, né? Que tem... Atenção nos detalhes, né? Atenção nos detalhes. Atenção nos detalhes. Quando você consegue perceber, né? E você dá atenção àquele detalhe, um fenômeno. Às vezes, para ti, passou, o fenômeno aconteceu e você não deu atenção àquele fenômeno, né? Qual a informação que você pode extrair desse fenômeno? Eu acho interessante isso. E depois da atenção, eu vejo a compreensão, que faz com que você vai desenvolvendo o teu parapsiquismo, né? Que cada vez mais você vai compreendendo, se compreendendo, né? Porque na medida em que você se compreende, você consegue colocar para o outro. Isso. É isso mesmo. E assim vai, tá, Bernadette? Eu vejo assim, então tem aquelas amizades ou aqueles contatos que anos, séculos e milênios, né? E aí vem as nossas amizades raríssimas, né? Aí vem aquela técnica do professor Valdo, né? Já identificaram pelo menos as 5 personalidades que são seus amigos raríssimos, né? Ou provavelmente menos de 5, né? Que ele sempre falava que não eram, né, tantos assim, mas as suas amizades raríssimas. Você já tem hipóteses? Né? E assim vai indo, né? Quanto ao meio, direto, indireto, as características, né? As características eu acho bem interessantes aqui, né? Porque para a gente aprofundar, né, dentro desse processo, né? E olha lá, a 27 é a zooconvivialidade e fitoconvivialidade. São também nossos amigos e que às vezes estão anos, séculos e milênios com a gente, não é assim? Mesmo gatinho, mesmo, né? E assim vai, eles também fazem parte desse processo. E olha só, o animal, o bichinho, ele também faz assistência, gente. Não esqueçamos disso. Então, eu vejo assim, em cursos de ECP2, que eu tive a oportunidade tanto de estar junto com um colega EPICOM, como eu estar como EPICOM,
Algumas vezes eu já vi a utilização de animais para fazer resgates extrafísicos pela questão afetiva. Olha só quem perguntou do afeto. Para criar rapport com aquele parapsicótico, que naquele momento está com tanto desequilíbrio que ele não está conseguindo nem pensar, entende? Se a gente coloca ali um pet, um parapet, né? E que para ele tem uma recordação, é aquilo que alivia em segundos para ele. É naquele momento que o turbilhão de ideias para um pouco. E naquele parar, entra o amparador e pega. Olha só. Então, é muito importante. Tá? E as energias das plantas. Então, eu vejo assim, tudo isso é convívio. Agora, o quanto disso realmente a gente presta atenção no nosso dia a dia? Eu me lembro uma vez que o professor Valdo, eu acho que foi num desses, tipo um círculo, né? E ele falou assim, era o primeiro horário, era de manhã, devia ser a tertúlia matinal, né? Era o primeiro horário, a gente vinha mais cedo, né? E ele falou, quantos de vocês contaram quantas flores tem hoje aqui, quais as cores? E não eram dentro do tertuliário, era fora, né? E todo mundo, a gente acordou cedo, veio direto, né? Quantos? Tem 13, tem 12, tal cor, tal. Então, isso é muito importante. Por quê? É só para ver a flor? Não, gente. Tem um processo energético envolvendo. Depois ele fez correlação do porquê. Então, olha só, é muitas informações que a gente acaba não prestando atenção. E a gente, na verdade, não está prestando atenção no parapsiquismo, nas energias, entende? E tudo que vem atrás, né? Dentro desse processo. Desperdiçando, né? E ó, o 26, essa fitoconvivialidade, eu achei muito importante quando você coloca ali, porque tanto quanto que você também é ajudada nessa interação, né? Também você colocou ali bem dos animais, o gato, e essa fitoconvivialidade, eu um dia me deparei na frente de uma planta assim, e quando eu olhei para aquela planta, veio toda uma vida muito... né, serexológica minha, eu disse, gente, eu peguei o celular e comecei a escrever, né, tudo que vinha acontecendo, e aquela planta, e eu fiquei parada, assim, pasmo na frente, e a informação vinha informação, e eu ia escrevendo tudo que estava acontecendo. Quando eu acabei de escrever todo aquele, e foi um detalhe, eu saí do carro, eu, na verdade, estacionei o carro, e eu saí dele, e de quando eu estacionei, eu fiquei assim, eu fiquei olhando para aquela planta. Quando eu olhei para aquela planta, começou a vir toda a informação. Quando veio a informação, eu tinha o celular na mão, eu comecei a registrar o que estava vindo para mim. Eu registrei tudo como veio. Depois eu parei, tirei o celular na mão e fui lá analisar a planta, fui lá ver a energia dessa planta, eu vi que era uma planta que tinha várias outras plantas ao redor dela, que ela estava fazendo assistência a um monte de outras plantas que estavam, né, aéreas nela. Então, quando isso eu percebi, gente, isso deixou algo assim para mim, que eu tinha uma relação muito forte com essa árvore que estava aí, com essa planta que estava aí, e era de vidas. Agora, eu pergunto, né, se uma planta faz esse nível de assistência, isso gera mais responsabilidade para nós, né? Já que falam que a gente é mais evoluído, né, dentro do processo biológico, né? Então, olha só, é mais responsabilidade. A gente tem que ser exponencialmente maior, mais assistencial que a planta, teoricamente. E aí, o que estamos fazendo? Para todos nós, né? Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Está recebendo uma visita, alguém pode dizer de onde é esse grupo? Pessoal da UNILA, de algum curso específico, alguma coisa? Professora Luciana, está funcionando alguém? Não? Alô? Opa, tá, vai lá. Então, esses alunos são alunos do Observatório Educador Ambiental Moema Eliezer, projeto da professora Suelen e meu, da UNILA. São pesquisadores extensionistas. Hoje a gente fez uma atividade aqui e eles quiseram conhecer o campus. Muito bom, muito obrigada, muito bem-vindos, fiquem à vontade. E veja a sincronicidade, né? Observatório Ambiental, usou pontos de fitoconvivialidade, enfim, por aí tudo certo. Fiquem muito à vontade, inclusive para fazer perguntas para a professora Lilian Zolé, que está apresentando um tema hoje sobre convivialidade. Lilian, pergunta da Alemanha. Vamos lá, que tem bastante pergunta aqui. Eu vou fazer aqui um bate-bola com vocês presentes e o pessoal que está online.
Patologia, página 1, quinta linha, a anatomização das irracionalidades pessoais, possibilitando a profilaxia dos conflitos interpessoais. Poderia comentar, por gentileza? É você fazer essa dissecção da sua intraconsciencialidade, ou seja, teus traços fortes são aquelas habilidades, as suas virtudes, e também os seus traços que são mais, digamos assim, pesados, né, que precisam ser trabalhados, burilados, que são os trafares. Indicação, cônscios, cursos da conscienciometria, fazer o conscienciograma, tudo isso amplia a tua visão sobre você mesmo. Então, vale a pena. Outra dica, a própria consciencioterapia. Então, se você tem uma demanda específica, um conflito íntimo, né, algo que você não está entendendo muito bem, busca a consciencioterapia. Então, são duas cabeças pensantes a mais que vão te ajudar. E vão também comentar dos seus traços. Então, vão auxiliar você nessa pesquisa dos seus traços, atributos, tá, facetas, que são importantíssimos para a execução da nossa Proexis. Ainda da Alemanha, na fatologia ainda, na página 1, quinta linha, de baixo para cima, sobre a rigidez da automanifestação. Poderia expandir um pouco sobre isso e como superar essa rigidez? Essa rigidez, gente, é a dureza da consciência, né? É aquela consciência que ela não consegue dar uma sambadinha de vez em quando, não é isso? Então, o que acontece? Ela fica tão focada na forma de pensar que ela literalmente cria uma forma na sua manifestação. Tudo que é diferente daquilo que ela pensa, ela tem dificuldade de escutar, de se aproximar, entender, né? Então, isso é uma forma eu estou falando de uma maneira bem rápida, né, dessa rigidez. Agora, vamos para a solução. O que fazer? Primeiro, a pessoa se dá conta que ela é assim, que ela é muito difícil. É muito difícil a pessoa se perceber. Mas agora vou colocar meu boné de fisioterapeuta, né? Gente, é impressionante. A pessoa rígida mentalmente, o corpo dela é rígido. É impressionante. Vamos lembrar aqui, estamos falando de holossoma. Holossoma é a integração de todos os nossos veículos de manifestação. Se a pessoa ela pensa de um modo rígido, e ela é rígida com ela e com os outros, imagina a tensão dela muscular. Deve ser uma coisa triste. Então, é dor para tudo que é lado, né? E ela pode não falar para o outro. Mas, eu estou falando assim, né, de tete a tete, né? Com certeza, ela com ela mesma, ela vai saber. Então, quando a gente está desconfortável, não é assim? Quando você está passando por um estresse grande, não tem cargas de tensões no corpo? Isso é normal, tá? Por causa do processo energético. Imagina uma pessoa que vive isso diariamente. Ela é totalmente enrijecida. E quando ela é totalmente enrijecida, ela vira uma pedra, eu brinco, né? E as energias dela é uma pedra. Ela não consegue exteriorizar de uma maneira eficaz, porque ela não consegue interagir com as demais pessoas. E vamos lembrar aqui, uma pessoa rígida, que não consegue interagir. Lembrando, interação é afeto. Então, se ela é tão rígida, ela não vai conseguir demonstrar afeto para os outros. Ela vai ter dificuldade de ter intimidade com as pessoas. Geralmente, ela não desenvolve um vínculo profundo com as demais pessoas. E assim vai dando um turbilhões de coisas mais negativas no convívio dela. Tá? Que são aquelas pessoas que às vezes a gente se conhece, né, no emprego, no trabalho, na faculdade ou no voluntariado, né, que elas têm realmente uma dificuldade de fazer projetos. Às vezes a pessoa é uma excelente, assim, tem ideias, tem criatividade, mas ela não consegue aglutinar pessoas, porque ela quer só do jeito dela. Né? E aí dificulta toda a interdisciplinariedade, dificulta o outro participar, né, e assim por diante. Ainda da Alemanha, na parafatologia, professora Lilian, página 2, terceira linha. Poderia falar sobre as influências extrafísicas na convivialidade? Então, vamos também aqui, né, colocar a hipótese. Né? Quando a gente interage com outra pessoa ou com um grupo de pessoas, também tem uma interação extrafísica. Isso é inevitável. Então, nesse diálogo, a gente também vai estar trocando energia com as consciências afinizadas àquela pessoa e com as suas afinidades, né? E isso, então, existe uma influência direta de consciências e consins. Então, vamos lembrar aqui, aquela pessoa que a gente tem uma amizade raríssima, geralmente a gente sente a energia daquela pessoa. Então, você não lembra assim, de que vida foi, como foi, muitas vezes. Mas aquela energia é tão familiar,
Você se sente tão íntima, aquilo te agrega mais, e a outra pessoa também percebe isso, né? E às vezes é a confluência dos amparos dessas duas pessoas que potencializam, cria uma sinergia energética e que cria um campo muito satisfatório. E aquilo faz você pensar, gente, isso é de outra vida. Não é assim que acontece? Tem uma coisa aqui diferente, né? Então é essa relação direta que tem entre energia, com sim e com CIEX. Agora, o lado patológico também tem, né, gente? Tem aquelas pessoas que a gente interage, tem antipatia, às vezes a consciência que está com ela também é antipática a você, né? E aí vem aquela carga duplicada, triplicada, exponencial de negatividade. E muitas vezes por causa do nosso passadão, famoso passadão. E nesse momento, ou você corre, sai correndo, foge, ou você simplesmente tenta, ao máximo, ressignificar esse processo. E lembrar, opa, essa vida, como é que é, Lilian? Estou aqui para quê? O que eu tenho que fazer? É fugir ou vamos tentar aqui dialogar dentro desse processo? Né? Então, essa é uma técnica super simples que pelo menos eu faço comigo para eu lembrar sempre que eu não sou só essa matéria densa, só estou aqui no intrafísico, né? Eu tento ao máximo me lembrar que as interações, elas ultrapassam isso, né? E aí eu consigo fluir um pouquinho melhor. E ainda, olha, bem dentro, só continuando, mais uma pergunta aqui da Alemanha. Na parafatologia, página 2, quarta linha, o ato de parar de correr dos assediadores extrafísicos e das demandas interassistenciais inerentes ao processo evolutivo. Gente, eu dou risada hoje, mas eu me lembro que, então, assim, desde a tenridade eu tinha clarividência, né? E o que acontecia comigo, né? Era correr literalmente. Eu não queria assim, clarividência, eu queria que tampasse logo. O que era isso? Eu só via coisa, né? Tipo, grande parte a gente vê coisas que não são boas, mas também tem um outro lado bom, né? Mas então eu fiquei uma boa parte do meu período da pré-adolescência fugindo. E às vezes eu estava fugindo, nem era de assediador, era de amparo, hoje eu olhando, que besteira, né? Mas era fugindo. E era fugindo de quem? De mim mesma. Então eu não queria aceitar a minha realidade, na verdade. A clarividência era minha, não era do outro, né? O problema era eu, né? Assim, e não é um problema. Na verdade, eu vi que era isso que ia me dar, que ia me alavancar dentro do meu processo evolutivo, né? Quando eu entendi isso, aí mudou tudo. Mas quando é de assédio, é quando aquelas demandas chegam para você, e vamos lembrar aqui, toda demanda, gente, ela traz carga emocional. É impossível não trazer. E eu sempre faço um paralelo com a área médica, tá? Porque eu sou da área de saúde, então isso me faz pensar de um modo diferente. Ele me aguça mais a minha memória e eu consigo daí retomar o meu pilar de homeostase. Então, se chega uma demanda intra ou extrafísica, eu sempre lembro assim de hospital. Você está lá, você é uma médica, né? Vamos colocar assim, você é uma médica. E chegou a demanda. Mas espera aí, quem escolheu ser médica? Primeira pergunta. Quem? Quem escolheu a profissão? A pessoa. E ela está ali para quê? O médico ele precisa atender, ele tem que estar exercendo, né? Senão a gente não cria o quê? Bagagem, não é isso? Então, é um pensamento super simples, mas que faz você ser um pouco mais ousado na tua prática do aqui e agora. Então, chega as demandas, em vez de você sair correndo, você busca em você os seus princípios. Opa, eu estou aqui para isso. Eu tenho essas condições para fazer. Né? E óbvio que você vai ver dentro da demanda quais são os limites que você consegue auxiliar. E se não consiga auxiliar em todos os sentidos, o máximo que você vai fazer é orientar e encaminhar. Que é o que a gente, né, faz. Então, é parar de fugir das situações de conflitos, de assédio, e atuar agora como os médicos, paramédicos, né? Fazendo essa analogia, socorrista, bombeiro. Já imaginou o bombeiro? Ele está lá para fazer o quê, gente? Vamos fazer essa brincadeira, né? Aí, de repente, vem um fogo, ele sai correndo, o bombeiro. Tipo, ele foi treinado para isso, né? Ele foi treinado. Agora, você fala assim, mas Lilian, eu não fui treinada. Foi. Se você fez intermissivo, se você fez o curso intermissivo, gente, você foi treinada, hein? Não tem como fugir. Você foi, e você tem todo o gabarito dentro de você para dar. Não tem por onde fugir. E é por isso que a demanda vem para você. Não vai vir para o terceiro, para o quarto. Vai vir para você. Então, a gente tem que fazer a assunção desse processo intermissivista.
né? Porque isso dá força. E outra coisa, a gente não está sozinho. Uma vez você direcionando os seus pensamentos, harmonizando, você tem uma equipe junto com você, que é a equipe extrafísica. Assim como o médico não é sozinho, tem a enfermagem, tem o técnico de enfermeiro, né? Não é isso? O bombeiro não é sozinho, né? Tem aquele que planeja, tem aquele que fica aguardando o outro entrar, tem toda uma estratégia. Nós não estamos sozinhos. A questão é sabe, essa angústia da gente, né? De querer fugir dos conflitos. De novo, eu entro na síndrome do imperador, né? A criança, não gostei mais de brincar, está desconfortável, não quero mais, não é do meu jeito, quero sair disso, né? Só que a gente já é adulto, né? Já parou com isso. Então, os conflitos nada mais são do que algo diferente do que a gente está habituado de trabalhar. Só isso. Eu vejo assim. Conflito é isso. Opa, o que está acontecendo aqui? Ah, está diferente da minha realidade. Ok, eu me acalmo. Só isso. Porque, gente, discordâncias vão ser sempre naturais dentro do convívio. Agora, a discordância ela pode migrar para um conflito maior, que é uma briga. Ou pode simplesmente ser uma discordância com admiração. Quem dá o tom disso é a própria pessoa. Bruno? Lilian, parabéns pelo verbete, muito bom esse tema. Uma coisa me chamou a atenção foi ali na taxologia, lá na parte H, que foi 3 tipos de reações que você colocou. O processo da antipatia, da indiferença e da simpatia. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa reação da indiferença. Eu parei para refletir até que ponto, às vezes, a gente não faz isso no dia a dia e às vezes é sutil. É um sentimento sutil e que às vezes tem bastante coisas por trás disso, né? Bastante traços aí. Então, eu queria que você explorasse mais um pouco desse sentimento, dessa reação da indiferença e como que a gente pode aprofundar um pouco mais essa pesquisa. Quais são as nuances que você percebeu relacionadas? Gente, isso é seríssimo, a indiferença. Tem pesquisas dentro da psicologia que apontam que quando um grupo fica indiferente a uma pessoa específica, ela adoece. E é questões de dias. Sabe o que é isso? Isso é sério. Então, a indiferença, ela... Claro aqui, tá, Bruno? A gente só tem que checar melhor o tipo de indiferença. Porque, às vezes, o melindre está na pessoa que está se sentindo... que as pessoas estão indiferentes a ela. Mas, às vezes, é coisas da cabecinha dela, né? Então, sempre tem isso, né? Essa distorção. Mas, num fato real, de um grupo ficar indiferente, ignorar a pessoa... E então isso tem uma carga energética muito grande. É uma vampirização, até um certo ponto. Ele vai drenando a energia da outra pessoa. A outra pessoa, como ela foi pertencente àquele grupo, ela quer participar. A gente tem necessidades emocionais. Todos nós temos. Né? E quando é tirado isso de uma maneira assim, grupal, aquilo é como se tirasse os nutrientes da terra para uma planta. Né? Entende? E quando é coisas mais graves, tá? Eu já vi situações assim na minha linha profissional, tá? E que eu vi como é assim sério e há necessidade de se estudar mais. O bullying é isso, gente, até um certo ponto, tá? Então o bullying tem outras coisas, alienação parental que a gente vê, né? E realmente nesses casos a criança definha e não por falta de comida, é por falta de amor e atenção. Então, agora tem coisas menores, nuances disso, né? E que eu vejo assim que a indiferença, ela é uma imaturidade. É uma pessoa que não sabe conviver com o diferente. E aí, por não saber lidar com aquela situação, ela prefere ficar indiferente, fingir que aquilo não existe no mundo dela, né? Mas olha só, aí nesse caso o erro está com essa pessoa e não com a outra que está recebendo essa carga emocional. E isso é muito importante, gente. Dentro da coletividade a gente sempre tem que imaginar ou lembrar que cada pessoa tem um jeito de ser, de agir, tem as suas imaturidades. Se você está passando por uma situação assim, primeira pergunta que se faz: o erro aqui é meu? Daqui é meu? Ou é do outro que está sendo indiferente, nesse sentido, né? E às vezes é do outro. É ele que não está sabendo lidar com a situação. Então, nesse caso, não tem, digamos assim, o que ser feito, né? É o outro. Mas você ressignificar esse processo o quanto antes para não ficar também com aquelas cargas emocionais
tóxicas ou também bloqueios energéticos e coisas assim. Não sei se deu, sabe, Sim, Bruno? eu pensei numa outra relação também, que é a questão das emoções, né? A pessoa não reprimir as emoções, porque às vezes a pessoa quer trabalhar a questão, não, vou trabalhar aumentar o sono, trabalhar aumentar o sono. Aí aconteceu uma tragédia, não, eu sou indiferente aqui, porque eu estou trabalhando aumentar o sono, estou compreendendo. Só que a compreensão não é indiferença. Não. E às vezes a gente pode confundir. Pode. E é uma coisa sutil, às vezes. Ela é diferente, uma coisa é compreensão, outra coisa é indiferença. Mas às vezes a gente pode utilizar uma fuga para confundir essas duas coisas. Eu acho que tem alguns vocábulos que a gente confunde muito. E na verdade, é por conceitos equivocados que fizeram ao longo da história. Exemplo, as emoções, elas têm um conceito que era de desequilíbrio. Era a histeria das mulheres, né? Que era um desequilíbrio que falavam, né? E olha só, a emoção nada mais é que um termômetro dentro de você que ela acusa que algo está acontecendo de uma maneira diferente ao externo de você. E aquilo ocasiona uma gama, uma cascata de reações, na verdade, fisiológicas e bioquímicas. Nada mais é que isso. Agora, a dificuldade das pessoas em sentir algo que muda a estabilidade dela, e por mudar a estabilidade, ela se sente vulnerável àquilo. Ninguém gosta de ficar vulnerável. E aí as pessoas, por isso que elas não gostam de trabalhar com as emoções. Porque isso, para elas, é vulnerabilidade. E, gente, ao contrário, se você conseguir justamente trabalhar nesse nível, você se liberta do processo. Você simplesmente se liberta. Fica mais fácil, né? Então, dentro desse processo, eu acho assim que a indiferença, ao meu ver, é essa falta de compreensão. Mas a primeira compreensão que falta é da pessoa com ela mesma. Essa não tem. Então, porque se a pessoa ela tiver isso, ela vai entender as demandas diferentes. E quando eu falo de emoção, gente, não é para ficar agitado, não é para ficar descontrolado, ter surtos emocionais, nada disso. Emoção é sentir de maneira assertiva, né? Então é nesse modo que eu estou falando. Então você pode atender uma demanda sendo afetivo, mas isso não é ficar falando que nem, oh, coitadinho, meu bundinho, não é isso. O afeto, você pode não falar nada, mas a sua expressão energética, ela está sendo afetiva, porque o seu pensamento está de abertura para com o outro. Então a gente não pode só confundir isso, que tem gente que acaba confundindo. E casos mais sérios de desassédio, que a gente fala assim, não, tem que entrar com tudo. Já ouviu isso? Tem que entrar com tudo. Óbvio que tem que entrar com tudo, com energia. Mas em nenhum momento você vai entrar pensando mal. Isso já é afeto. Por mais que a confusão esteja feita, você está pensando no melhor para os outros. Isso é afeto. Olha só, isso é afeto. Ninguém está falando para pegar o assediador no colo e ficar assim, oh, meu bebê, meu tadinho, né? Não é isso. Mas é a maneira de se expressar. E as pessoas confundem tudo isso. Elas colocam tudo, sabe? E aí uma dificuldade imensa de se expressar afetivamente. Tem gente que não consegue abraçar. Né? Não é assim? Tem gente que não consegue tocar, não consegue, né? Então ali já está dizendo que tem uma dificuldade dessa expressão da consciência, né? E eu vejo que para a gente caminhar ali na escala evolutiva, gente, eu vejo que não tem jeito. Então é trabalhar. O discernimento, para mim, ele envolve sentimento. O discernimento é o sentimento mais sofisticado. É a mega fraternidade, que é coisas, né? É uma emoção, é um sentimento mais elevado. Só que para a gente ter esse tipo de sentimento, a gente tem que entender a emoção mais primária, para a gente conseguir se estabilizar dentro desse processo, né? Tem um caso aqui que eu acho bem interessante, que vale a pena vocês olharem. Naquele livro Projeções da Consciência, do professor Valdo Vieira, tem uma experiência que ele encontra a monja projetado. E aí ele vê a monja, eu acho que em posição como se fosse de lótus, eu acho que é isso, depois vocês me corrigem. Ele só quer dizer que ela estava volitando sentada. Esse é o, né, que ele queria, ele descreve muito bem, né, o que ele via dentro da projeção. E ele falava que aonde ela passava, e ele próximo a ela, ela jogava energia, e nessa entrega de energia, ela sentia as dores da humanidade. E ele falou que era tanta, que ele falou que chegou a um ponto que ele não aguentou. Mas olha só, isso você vai me dizer que a monja não tinha essa afetividade bem resolvida? Só que ela não ficou com ressaca, pelo que o Valdo falou, né? Ela não falou assim, ela capotou lá na volição e não aguentou mais. Chorando. Não deu. Chorou, né? Não.
Pelo contrário, por ela saber lidar com aquilo, ela consegue muito mais absorver, porque o processamento e ressignificação é rápido dentro dela. Entende? Me parece, né? E aí ela sente mais, mas também doa mais. E ela amplia o seu público-alvo de assistência. Vai criando cada vez mais. E me parece que esse é o caminho para um serenão. Que aí ele cria uma senha com muita gente. Por quê? Por causa da intimidade, de vidas, de afeto, de discernimento. Quantas vezes, né? Às vezes o Valdo dava um tapa na gente, mas era um tapa que poderia ser até grosso, gente. Mas tinha afeto, porque ele gostava daquela pessoa, no fundo. Ele tinha ele tinha a senha daquilo. E até você falava, puxa vida, é mesmo, você já ficava, né? E isso, só estou dando exemplo. A gente faz isso também com pessoas que a gente tem afinidade, né? Mas é só para a gente entender, assim, não menosprezar os nossos veículos de manifestação. Porque às vezes a gente quer correr muito rápido para o mental soma e esquece que a gente está nessa dimensão e não consegue fazer coisas básicas. Exemplo, vamos trazer para o nosso tema da convivialidade. A convivialidade, ela requer, gente, psicossoma, ela requer mental soma, ela requer soma. Você tem que estar aqui agora, o teu corpo tem que estar bem. Se você não come bem, você vai ficar irritado. E aí, você trabalhando num grupo irritado, o que vai dar? Você não vai entender metade do que os outros estão falando. Tudo vocês querem estar pensando lá na comida, né? Olha só, coisa básica. Só que se a gente não olhar o básico, a gente não vai caminhar para o mais sofisticado. Né? Esse capítulo é a lição de fraternidade, né? Lição de fraternidade. Do livro. Rosa, por favor, talvez. A Rosa já está. A Rosa estava. Eu vou pela ordem, assim, tentando. Mas eu vou só dar ênfase, né? Lília, essa questão da administração dos conflitos interpessoais, o que, assim, duas perguntas, duas respostas que eu peço em uma. Quando você percebe a intencionalidade nessas interrelações, que não existe uma boa intencionalidade, o que fazer? E segundo, quando você percebe um escondimento, uma fuga, quando você se sente praticamente uma intrusa, que a pessoa não esclarece o que está acontecendo, né? Entendeu? São duas perguntas. Uma quanto à intencionalidade, uma casuística, e outra quanto ao escondimento, fuga, sabe? E não esclarecimento da... Isso sempre em relação à outra parte, né? Nesses conflitos interpessoais, principalmente familiares e amigos, né? Sabe, Rosa, uma coisa que eu estou aprendendo, assim, e até em questões mais teóricas agora, tá? Se a gente consegue criar um holopensene mais traforístico dentro da gente, acabou. Acabou esses conflitos, esses mimimis externos. O que eu quero dizer com isso, tá, Rosa? Porque às vezes o outro não vai ser explícito com a gente do jeito que a gente gostaria. Às vezes ele não vai revelar tudo que a gente gostaria para até entender a situação. Porque isso é dele. Ele tem esse direito. Então, se você tiver dentro de você pilares mais traforísticos, entende? Dentro de você, você vai trabalhar com essa pessoa, por mais da sua má intenção, mas você vai ainda mesmo assim mostrar a sua feição por essa consciência. É difícil, entendeu, Rosa? É difícil, mas é possível. Então, e a partir disso, você desarma a consciência. Porque aquela consciência, ela quer a guerra, e você não quer guerra. E se um não quer, dois não faz, né? Aquela coisa assim. Então, e não é aquele otimismo bobo, irrealista, visão de mundo cor-de-rosa, achar que ninguém faz mal, que não é isso, gente. É você com você ser traforista. Porque isso depende só da gente, Rosa, não do outro, entende? É isso que a gente tem que entender melhor. Eu acho que a gente poderia estar melhor na escala evolutiva se a gente aplicasse mais isso. Só que a gente ainda luta, a gente ainda exige reciprocidade, a gente quer ser, entende? Cria expectativa. Cria expectativa. E claro que é bom ser recíproco, óbvio que é bom ter as necessidades ou demandas emocionais atendidas, todo mundo quer isso e deseja. Mas, gente, nesse nível evolutivo nosso, que a gente fez um curso intermissivo, veio para cá para reurbanização,
Não espere aplausos e reconhecimento. Entende? Vai ser difícil. E Todo mundo junto, mas assim, eu não estou falando de uma forma assim para E as estratégias... dramatizar, mas é assim, só para a gente entender que nós temos que estar muito bem aprumados para assistência. Mas feita a lição de casa interna. Vamos ser traforista. Não deu nesse dia? Bora, vamos fazer reflexão, começar de novo. Mas jamais colocar carga no outro. Por mais que ele esteja má intenção. Porque aí, Rosa, a gente entra na má intenção da pessoa. E quando você vê, você está na guerra e nem está sabendo. Entende? Faz sentido? Sim. É só para a gente, né? Quando, por exemplo, você tem que ter decisões, né, em relação, por exemplo, à intencionalidade. Aí você, numa amizade, você afasta, mas você propõe que você continue fazendo assistência, mas não uma forma tão íntima, né? Digamos assim, um amigo tão íntimo, né? Mas você quer assistir, mas essa pessoa vai e se afasta de vez. Como se fosse um rompimento. E aí sente um pouco, eu no caso, me sinto um pouco responsável pelo que vai acontecer com essa pessoa, né? Não, entendeu? Mas para com isso, a gente não é tudo isso, não. A gente, eu vejo assim, se a pessoa decidiu se afastar, é o direito dela. Agora, o que a gente pode fazer? TENEPS, pensar o melhor, entende? E às vezes essas energias sendo emanadas dessa forma mais positiva e interassistencial, isso vai fazer lá no futuro um processo de encontro e reconciliação. Entende? Mas eu vejo assim, então aí entra naquela questão, a gente não vai ter tudo do nosso jeito. Como eu gostaria que todos os meus desafetos chegassem hoje, entende? Eu falar, gente, acabou, vamos estar todo mundo, né? É difícil, a gente vem vidas e vidas e vidas, entende? Mas a questão é tudo a sua intenção, independente do outro, Rosa. Então, nesse caso, o que pode ocasionar? O outro te rejeitou, você sabendo da tua intencionalidade benigna, você espera, você tem uma expectativa de reconhecimento do outro, mas nem sempre você vai ter. E isso não pode abalar o seu pilar maior, que é da interassistência. Entende? Não dá, porque o outro tem o direito dele, ele está pensando de maneira diferente. E outra coisa, a gente não sabe o que o outro está passando, contexto de vida do outro. Então, nessa parte, liberta. Deixa fluir, não vou ficar também, né? Tipo, se o outro não quer, vai ficar correndo, né? E o outro, são duas casuísticas, tá? O outro é aquela que você não tem brecha para entrar, você quer assistir, mas não tem, existe um escondimento, você não tem informação nenhuma, e às vezes cai numa situação desagradável, de um conflito maior, por falta de um entendimento maior. Mas não houve brecha, você se sentiria intrusa se tentasse penetrar nesse bolsão, digamos assim, né? Nesse caso, Rosa, o que já aconteceu, eu não sei o caso, assim, né? Não posso te dizer 100%. Mas eu estou tentando pegar, assim, dentro dos meus repertórios, né? O que aconteceu comigo. Mas eu vejo, quando uma pessoa é inacessível comigo, mas não é completamente, ou seja, ela ainda está do meu lado por alguma razão, eu crio mecanismos de afeto, independente se ela vai me receber ou não. Por quê? Porque eu sei comigo mesmo que esse processo é de reconciliação, e eu estou fazendo a minha parte. Isso vai para a minha FEP, Rosa. É verdade, não é? Você está fazendo isso evolutivamente. Então, eu engulo meu ego, nesse caso, porque não está me prejudicando a algo que vai tirar minha vida, ou que vai... Não é nada disso. Então, eu crio afetividade, eu criar, não é estar afetivo. Eu tento criar, porque às vezes também é difícil para a gente. Então, eu crio situações afetivas porque eu estou gerando sementes dentro dessa personalidade. E que um dia essa semente pode crescer e pode melhorar. E talvez não seja nessa vida. Imaginariamente, na TENEPS, nas projeções, provocar projeções que você possa ter encontros, né? Também, né? Então, eu vejo assim, Rosa, eu faço tudo mais naturalmente. Eu não faço assim, eu vou me projetar para ver a pessoa, para não sei o quê. Entende? Nesses casos, não. Mas o simples fato de eu pensar o melhor, intencionar o melhor, mandar as minhas energias ali melhores, automaticamente, se for possível, vai naturalmente criando um contexto de reconciliação.
Mas tudo isso não é só da pessoa para com a outra. Existem questões extrafísicas envolvidas, ambientes que a gente não sabe, contextos maiores que a gente. E eu respeito isso. Então, se eu não conseguir naquela modo, eu vi que eu fiz tudo que eu podia naquele momento. Entende? E eu sinto que dentro de mim está bem. Se eu sentir que não está bem, eu faço ainda mais um pouco. Mas é só para mim, entende? E a pessoa ela vai ter a resposta que ela quiser. Que ela tem liberdade disso. Tá? Se eu fizer o contrário, eu vou estar sendo assediadora. Até de afeto. Né? Querendo que o outro me dê afeto. Isso é assédio. Procurar não ser intrusiva, né? Então, bem isso. Eu, por exemplo, me sinto mal de me sentir bem nesse processo, porque eu não tenho respingo, porque eu me sinto bem com o que eu faço, entendeu? Na assistência. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado que a gente... É impossível não ver, né? Entendeu? Então, aí Só não deixa isso contagiar a sua visão, o seu olhar, entende? Porque aí, Rosa, é uma armadilha... Só no fato de, não me reconheceu, gente, é uma armadilha. Aquilo muda tudo dentro da gente. Não entrar na vitimização. Vem uma cascata, assim, né? Quando você vê, você está virando um macaco. E não está vendo. Está se transformando, né? Aí exige o ego, caprichos, né? E nós somos assim. Eu procuro não fazer isso. Com certeza. Mas, assim, a grande questão aqui da solução é sempre avaliar o jeito que a gente está agindo, nossos comportamentos com as demais pessoas, conosco mesmo. Entende? Essa avaliação tem que fazer balanços periódicos. Tem o livro Técnicas de Viver. Então, lá ele fala muito isso. Balanços periódicos da sua forma de viver. Né? Então, só que não deixe isso para depois. Sempre. O ideal é todo dia a gente fazer um balanço do dia. Né? Como foi a convivialidade e assim por diante. Muito bom. Obrigada, Lilian. Pergunta de Curitiba, nosso tertuliano mega assíduo. Estrangeirismologia, professora Lilian, página 1, linhas 1 a 3. Existe um modus vivendi interassistencial básico de todos os intermissivistas ou cada qual tem o seu, em virtude da sua memória? Eu acredito que cada um tem o seu, tá? Eu vejo que o que nos ajuda nesse modus vivendi é a questão do CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Olha só. Através desse pensamento, né, dessa linha de raciocínio, a gente pode ver um CPC é diferente do CPC da outra pessoa, correto? Então, mas tudo envolve cosmoética, tem uma raiz comum de comportamento que a gente está buscando exercer. Mas cada um intermissivista vai ter a sua conduta, né, vai ver a sua manifestação. Mas tem algo maior que rege isso, é a cosmoética, porque essa matéria a gente possivelmente estudou no curso intermissivo, né? E que tem que fazer, digamos assim, a gente tem que fazer diferença aqui nessa dimensão, nesse nosso planetão, né? Para a gente exercer aí com eficácia a questão da interassistência, da reurbanização. Gente, é muito sério esse processo da reurbanização. Eu acho que tem pouco tempo, mas enfim. Olha só, a responsabilidade nossa, quando eu falar isso, não é para ficarem estressados, tá? Mas é para gerar uma reflexão. Nós somos intermissivistas. Quem tem dúvida, tem lá o questionário, não tem? Lá no site do CAEC, né? Acha lá e faz. Mas assim, as próprias tertúlias, né? Isso, tertúlias. Mas assim, somos intermissivistas. O intermissivista, gente, nós estudamos porque quisemos. Cosmoética, interassistência, interprisão grupo kármica. Nós planejamos essa vida atual. Esse planejamento não foi só nós. Teve um grupo de orientador evolutivo, amparador, entendeu? Mobilizamos várias coisas para reconciliações necessárias, não só para a gente, para o nosso ego, mas reconciliações que são necessárias para uma reurbanização maior. E aí eu achei uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é assim: o crescendo das características individuais, exemplo, você planejou a tua família, fez tudo isso, é curso intermissivo, até um certo ponto isso é algo individual, vai somar para a tua FEP, correto? Correto. É uma coisa individual, e que está tudo certo. Entretanto, essas características individuais, elas encadeiam, formando ou tendo um significado grupal.
Ou seja, a minha FEP, a FEP da Eli, do Everaldo, elas vão de algum modo refletir, confluir ou encadear num processo grupal. Não sei se fica claro, eu pensei assim, e que juntos confluem para o autorrevezamento, que é a Max Pro X grupal. Então, assim, a gente tem que arregaçar a manga e fazer o nosso melhor, gente. Então, colocar mais os nossos trafores. Se tiver o intermissivista, né, nos seus grupos de atuação, se tiver conflitos, discordâncias, gente, os princípios evolutivos do curso intermissivo me parecem maior do que esses conflitos banais que vêm nessa dimensão intrafísica, por maiores que sejam, tá? Porque às vezes são grandes mesmo, mas sempre lembre a tua raiz de procedência maior. Não deixe o trabalho evolutivo, não deixe. Não caia fora, não caia. Veja, se um grupo não vai, às vezes é o momento do grupo. Isso não quer dizer que é teu curso intermissivo, que são todos os seus valores, entende? Vamos buscar, né, como é que eu posso dizer, essa mediação, entende? Essa reflexão, essa compreensão. Então, isso é muito importante, que eu pensei muito na questão da dissidência, porque tudo a base é um conflito de convívio, né? Então, e olha só, um intermissivista deixar de fazer a sua missão proexológica é muito, gente. No mínimo vai dar uma melinha e depois uma melex enorme. Penso eu que um intermissivista que não está fazendo as suas ações que planejou, e olha só, foi ele que planejou, não foi ninguém. Entende? Foi ele. Ele tem, me parece, o dobro de uma depressão de alguém jejuna, que ainda nem pensou na sua evolução. Para que isso? Bora, vamos lá, entende? Então, aqui é difícil, o intrafísico, eu falo aqui é intrafísico, ele é difícil, mexem com todas as consciências, tanto do nosso lado melhor, quanto do nosso lado pior, mas vamos exercer a compreensão. Isso é difícil? É, mas é possível, não é assim? E assim a gente vai trabalhando e não deixar de fazer o que a gente veio fazer. Eu acho que isso que é o mais importante dentro dessa questão intermissivista, de reurbanização, né? Acho que é isso. Pergunta de Foz do Iguaçu, ela diz assim: e no caso de apresentar dificuldade até para entrar nos grupos, qual seria a saída e como fazer então o mapeamento da escala de valores pessoais nesse sentido? Ai, vou falar uma coisa para você assim, paga mico, não tem problema, não tem problema. Eu já fiz isso, tenho certeza que vários fizeram, tá? Às vezes o grupo ele está tão conectado entre eles que um elemento novo se sente não pertencente, né? Porque não tem afinidade imediata. Mas olha só, às vezes o grupo não conseguiu ter essa observação que você está tendo. Cria vínculo afetivo, marca café, entende? Marca assim, oi, como estou? Como está? Vamos lá, vamos fazer isso. Naquele livro você está lendo. Tudo tem técnicas de interação, vamos usar mais essas técnicas. Se alguém virou a cara para você na tua primeira tentativa, ótimo, aprendeu, vamos para outra, bora, vamos para outra, vamos para a terceira, vamos para a quarta, entende? Se você não conseguir em 5, aí sim a gente conversa. Daí você me passa digamos, uma pergunta, né? Que daí é uma coisa mais intraconsciencial. Né? Agora, eu acho muito importante, nessa listagem da conviviológica, é você fazer a listagem dos seus trafores. Convívio é trafor, gente. A intimidade, ela se dá por trafores. Se a gente não estiver aplicando os nossos trafores, ou seja, eles estão ociosos dentro da nossa carga de convívio, é porque tem algo errado. Entende? Então, o convívio, ele exerce. Então, a gente tem que fazer força para esse processo. Como que a gente vai saber se o nosso convívio está bom? Quando a gente sabe que está aplicando os nossos trafores com as pessoas que a gente se relaciona e com as pessoas que estão adentrando o nosso universo. Ou seja, a gente está se abrindo. E permanecemos com esse pilar traforístico. Isso que é o mais importante. É tipo uma raiz, sabe? Aquela raiz profunda de trafores. Porque se o outro não estiver bem em você, o vento vem da energia, mas você fica sólido dentro de você. O sólido não é rígido, é mantendo os seus princípios evolutivos. Você sabe que é só um vento e aquilo vai passar. E Lili, no caso assim, se você tenta, faz um esforço, bota na cabeça que você tem que entrar e ser aceito por aquele grupo.
e não se dá conta, às vezes, me ajuda a pensar se eu estou correta, que existem outros grupos, que às vezes não é aquele momento, não é aquele grupo, não, né? Também talvez saber o momento de abrir mão de uma determinada situação para buscar talvez uma outra. Eu acho fundamental o que você falou. Então eu vejo assim, se a pessoa está tentando uma, duas, N vezes sem resposta, olha só, veja outros grupos. Gente, a gente aqui é cheio, né, de possibilidades. Tanto aqui, eu vou falar assim, em termos de vida, de áreas de vida, né? Então, profissão, trabalho, seja lá, família, voluntariado, sempre existem portas abertas. A questão é a gente ter um olhar para ver onde está aberto esse processo, né? Então, eu acho, isso é ampliar o teu convívio, né? Então, se um grupo você acha mais difícil, tenta por um outro, né? E assim vai, mas só toma cuidado para não desistir sem tentar pagar esse mico. Quando eu falo mico, é você ser afetivo, usar o bom tom, o bom humor. Gente, isso encanta qualquer um. Bom humor é a principal senha do convívio. Pode ver, rabugento ninguém quer, né? Você olha e fala, né? Eu nem vou ficar perto dessa pessoa, dá até medo, né? E o bom humor, ele atrai um sorrisão, entende? Então, isso já é acolhedor por natureza. Então, que tal você exercer mais isso? Um sorriso, falar mais aquelas palavrinhas básicas, né? Bom dia, boa tarde, como é que foi? Então, o puxar a conversa, ele já traz já aproxima as consciências. A questão é a gente fazer isso com mais regularidade, né? Enfim, e assim vai. Ainda de Ribeirão Preto, uma pergunta. Na legislação, página 3, no último item, professora Aline, poderia enumerar as principais leis ou falar sobre as leis da convivialidade educada? Página 3, legislação. Existe aquela convivência que a convivência harmônica, vamos pensar assim. Essa convivência harmônica é com todas as consciências, ou seja, é você exercendo uma convivialidade sadia perante todos. Ou seja, pessoas afinizadas com vocês, aquelas que você tem simpatia e também aquelas que você tem antipatia, às vezes não tem afinidade, porque você ainda não construiu. Às vezes é o primeiro contato que você está tendo dentro daquela realidade e assim por diante. Então, essa lei da convivialidade educada é você não perder, em hipótese alguma, essa visão traforística, até mesmo perante os diferentes a você. Tá? Então, ela é educada porque ela ainda não se tornou íntima, sabe? Aquela convivência que você tem uma proximidade, mas você pode ser educada dentro desse processo, exercendo o binômio admiração, discordância, franqueza, diálogo e desinibição, né? E assim por diante. Então, o que eu vejo é que quando a gente tem essa dificuldade de interagir, a gente quer mostrar poder de alguma forma, mesmo que inconscientemente. E aí a gente é arrogante, agressivo, né? Às vezes a gente é indiferente e assim por diante. E aí a gente caminha para uma convivência ou para uma inconvivialidade, que tem um verbete sobre inconvivialidade, né? Você fecha os espaços para as demais pessoas, né? E aí cria-se um problema, né? Posso perguntar, dessa mesma questão que eu queria saber. Parabéns, professora Lilian, por esse verbete maravilhoso. Aqui na fatologia, na página 1, você coloca ali na terceira linha, né, que é a taxonomia das amizades ociosas e a identificação das amizades evitáveis, que eu queria saber, assim, qual seria, assim, mais uma forma da gente... Porque eu acho difícil excluir pessoas, então eu fiquei pensando como fazer isso, né? Olha só, de uma forma cosmoética. Né? Claro, Tere. Então, ao longo da nossa vida, eu tenho certeza que a gente já identificou amizades ociosas. Sim. Correto? O que é uma amizade ociosa? É aquela que a gente não está conseguindo fazer uma troca evolutiva. Então, ela pendura mais questões assim de vida social, status, não tem um ganho recíproco evolutivo, né? E muitas vezes essa amizade ociosa acaba puxando para baixo. Exemplo, bebidas alcoólicas, drogas, né? Ficar pensando muito no social, no status, na vaidade, né? Tem inúmeros jovens que são engolidos por isso. E eles se sentem altamente sozinhos. Quando eles estão com algum problema, eles não têm com quem compartilhar, porque os amigos são de festa. O amigo é de roda de... Entende? Quando ele começa a desabafar, todo mundo sai. Quantos me falam isso?
entende? E aí você fala, você acabou de descobrir que não tem amizade, porque não tem profundidade, não tem intimidade, não é assim? Essas amizades ociosas, vale a pena você dar um tchau, não é assim? Tchau, vamos nos encontrar, né? E olha só, com respeito, você não precisa fechar a porta, virar a cara e falar, nunca mais falo com você, tá? Tchau, e fecha, né? E vira a cara, nunca mais. Não, isso pode ser respeitoso. Tanto é porque você respeita o nível evolutivo daquela pessoa, os valores daquela pessoa. Mas olha, tem coisas que estão me atrapalhando. Então, por isso, diante disso, eu não vou, digamos, seguir, entende? Mas eu tenho respeito pela pessoa, pelo que ela tomou de decisão ou escolha de vida. Não é Eu assim? acho interessante que parece que não existe mais assim uma afinidade, né? Mais que no momento que a gente está com outras prioridades, né? Aí Sim. também muda o nosso ao redor, né? Das amizades também, né? Acho que isso é natural, né? A princípio. Natural. E outra coisa, né, tem amizades de vários tipos. Eu tenho amigos que são conscienciólogos, amigos raríssimos, tá? Que eu sei que eu tenho vidas com eles. E eu tenho amizades da SOCIM que também são raríssimas, entende? Só que eles não têm os valores que eu tenho evolutivo, conscienciológico, intermissivista. Mas são pessoas assistenciais lá fora, que estão ajudando de algum modo, alguma maneira. Em nenhum momento eu bloqueei essas pessoas, só porque elas não compartilham de alguns objetivos meus. Porque eu aprendo com elas, por incrível que pareça. Assim, eu não tenho esse pensamento, eu aprendo. Tem coisas que eu olho e eu falo, caramba, eu não faria, entende? E eu tento verificar como é que faz. Então eu vejo que a gente tem que ampliar nossas amizades, mas colocando na balança o que é realmente ociosidade, o que é fútil, o que realmente não dá mais, aquilo está prejudicando, de algo que seja simplesmente diferente, mas que existe respeito e ainda existe crescimento mútuo, mesmo que tenha diferenças. Então, olha só, isso é importante, eu vejo, para uma senha em vidas e vidas e vidas, e até no extrafísico, para a gente fazer assistência, entende? Coisas desse sentido. Posso perguntar mais um? Claro, eu só queria saber ali na teurologia, a teoria dos 5 estágios do curso Grupo Carmo. Esse tem, eu vou pedir para você, tem uns 700 experimentos, sim, que o Valdo ele fala, que começa lá do ego kármico, lembra? Até chegar na interprisão, né? Aquele libertação, né? E assim vai. O primeiro momento é aquele que a pessoa está errando, está querendo colocar canga em todo mundo e está se achando bom, né? Aí o segundo, ele se deu conta da besteira que fez. Aí ele já vai ter um fluxo contra ele natural, porque ele está refazendo, ele está sofrendo as consequências do que fez. Depois tem um outro estágio que ele já não sofre tanto, só que ele sabe que não pode errar. Entendi? Assim vai indo, são essas as fases, né? Eu ia falar em cima das amizades ali, ia te perguntar o que você acha, fazer uma colocação e aí queria a tua opinião. O que eu considero assim em relação a amizades evitáveis? Várias questões aí que você pegou e falou, pode ser o toxicômano, pode ser a pessoa que, vamos dizer, só faz fofoca, vive numa condição mais patológica, que você sente que o holopensene está mais pesado. Você vai evitar essa pessoa para sempre? Não. Mas, a partir do momento que você continua convivendo com ela, muitas vezes você está se acompliciando, principalmente se ela faz isso naqueles momentos. Tem pessoas que eu conheço que tem, bom, quem não tem patologia acho que não está nesse planeta, mas a princípio a pessoa tem a patologia, se ela está fazendo na tua frente, vamos dizer assim, e você está convivendo com ela, às vezes você está deixando de falar, quantas vezes você não está errando por estar sendo cúmplice? Então eu queria te perguntar o que você tem a colocar em cima disso? Eu vejo assim que, primeiro, ser sincero dentro do diálogo de desinibição, de franqueza, se ele é um amigo ou amiga seu, né? Ser franco quanto a isso, mas tem uma coisa que é bem natural de uma pessoa mais, considerando aqui a maturidade, tá? Quando os valores são tão diferentes, é natural que as pessoas se afastem, gente. Isso é muito natural, porque não tem mais conversa, entende? Não tem mais assuntos a serem trabalhados. Eu acho que todos nós já passamos por isso, lembrando aqui de colegas de infância, adolescência.
Chega um ponto que você até tem respeito pela pessoa, você não lembra mal dela. Só que simplesmente a sintonia de vocês já mudou. Entende? Então, o que eu acho interessante é assim, quando os valores são muito diferentes, são divergentes, é natural esse afastamento. A questão é como é esse afastamento. Por quê? Porque tem pessoas que se afastam milindradas, se afastam com culpa, se afastam com... Entende? Ela sempre fica com um pé numa canoa e outra com outra, né? Então, é essa decisão íntima, mas com respeito, entende? Mantendo esse estado emocional mais respeitoso. E aí, tá tudo bem, é natural, não é algo assim fora, entende? Isso acontece. E aí, no caso, por exemplo, a pessoa tem familiar, vamos dizer... Aí é diferente. Aí eu ia dizer, aí já se tem que conviver, mas se você, vamos dizer, não avisa ou está junto no momento que a pessoa está cometendo inúmeros erros ali, eu considero que vamos dizer, se você está junto enquanto ela está, mesmo que seja familiar, enquanto ela está cometendo, vamos dizer, as gafes, as ações anticosmoéticas, a pessoa está se acumpliciando? Olha, eu acho que quando envolve família, quando tem a questão de tóxico, tá, que você usou aqui, o negócio é mais sério porque existe responsabilidade, é família, a coisa é ali na carne, né? E aí, gente, o posicionamento é primordial. Então tem que bater na mesa, se tem uma pessoa que está usando drogas, álcool, seja lá o que for, pelo amor você vai dizer não, porque às vezes aquela consciência ela não está tendo estrutura mental, cognitiva para tomar decisões da vida. Principalmente, às vezes, um pai alcoólatra que está tão intoxicado que não está conseguindo e tendo prejuízos imensos na família inteira. Aí, o que acontece? Alguém vai ter que se posicionar. Vai ter que falar, aqui não, vou levar você junto lá na terapia do não sei o quê. Vamos junto, não faço sem isso. Então, olha, essas atitudes que a gente pode... Tem outro verbete para isso, que tem a ver com convívio, mas olha só, tem afeto envolvido, tem respeito envolvido, mas tem posicionamento de um não, dando limite para aquela pessoa, porque você está vendo que a consequência do comportamento dela não está dando prejuízo só para ela, está dando prejuízo para pessoas a mais. E aí, parou tudo. Se isso está atingindo camadas de pessoas a mais, temos que sim atuar. E aí é de um modo terapêutico, é num outro estilo, né, de que aí tem que ter esse caminhamento. Se a pessoa não faz isso, ela está sendo complacente, fazendo, né, aí está atuando como o quê? Guia cego, como assediador, está levando o outro para o buraco, ou pelo menos não fazendo nada, né? Isso está totalmente equivocado, errado, e está piorando as interprisões. Então, o não é necessário nesses casos, tá? E aí o tratamento e assim por diante, tá? Oi, dá tempo. Parabéns, Lília. Esse tema convivialidade, eu diria uma verdadeira aula de convivialidade aqui hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui na fatologia, quando você escreveu aqui o estudo sistemático da duplologia nesse tema da convivialidade. É interessante, vai ter um curso dupla evolutiva, né? Eu e o Everaldo. E então, assim, a dupla, gente, eu vejo que é um processo de domesticação mútua, não é assim? Para a gente permanecer, olha lá, minha amiga Marisa, como assim? E gente, eu olha concordo só, totalmente. A gente vem de uma cultura diferente, mesologias diferentes, educações diferentes, vamos colocar valores diferentes, vamos ficar na mesma casa, não é assim? Valores temos diferentes. Que nos educar. O primeiro passo é nos educar, nessa domesticação mútua. Sim. Mas quando eu falo isso, é de uma maneira com bom humor, no sentido que a dupla evolutiva não tem jeito, tem que exercer compreensão. A gente aprende, às vezes, no tapa, não é assim? E aquilo fica tão íntimo, essa questão da dupla, que os dois, eles inevitavelmente têm que fazer concessões positivas, cosmoéticas, senão não anda o relacionamento. Por quê? Porque são duas personalidades diferentes. Exatamente. Por mais que tenha um amor milenar, tá? E esse amor, seja de dupla, de mãe, de filho, seja lá como se encontraram, né? Mesmo assim, exige concessões. Né? Então, principalmente a dupla, porque ela tem aqui um caráter evolutivo. São duas pessoas se unindo, não simplesmente por um amor,
mas além de um fraternismo grande uma com outra, eles têm um trabalho em comum evolutivo de reorganização para se fazer. A responsabilidade dessa dupla. Então você transpõe o tabu do casamento, daquele amor romântico, né, do príncipe, daquela coisa, né, para uma coisa real. Então vamos ter problemas sim, né? Eu nunca me esqueço. O Everaldo, ele já me conquistou assim, vamos ter problemas sim, mas conte comigo. Eu falei, pronto, me ganhou. Igualmente. É sincero, franco, vamos ter. Só partindo agora eu gostaria só um pouquinho que você falasse do despertar do sentimento fraterno para a família nuclear. Assim, partindo da duplologia para esse sentimento fraterno, dessa necessidade de exercer essa fraternidade. Eu vejo assim que a gente já nasce devendo primeiro para a mãe, porque ela está fazendo um empréstimo de um corpo, e gente, 9 meses gerando não é fácil não. Tá? Então, e literalmente a gente come a mãe, né? A gente mama, depois come lá no feto. A gente tá fazendo o quê? Não me levem a mal, vocês que estão online, né? Mas pela obstetrícia, a gente brinca isso dentro da própria pediatria obstetrícia, né? Porque a gente vê que questões de célula, biologia, fisiologia, a nutrição de um feto é a mãe doando do próprio organismo para aquele feto crescer. O tempo todo. Entende? E aí, óbvio, depois tem todo, né? Então, a gente já nasce devendo para essa personalidade. Com certeza. Tá? Então, por isso que eu vejo assim, o afeto ele é fundamental. Por mais que com o passar do tempo, você veja que aquelas personalidades, aquele primeiro elenco da família, ela às vezes não tem os mesmos valores que você, como consciência. Mas, e isso é um aprendizado, gente, imenso. Eu acho que isso é uma técnica evolutiva fundamental. É um laboratório. Porque a gente não vai se achar na vida. Assim, se achar de arrogante. Quem fizer isso está errado. Por quê? Porque sempre tem uma dependência, sempre tem algo que te puxa e te leva de novo a exercer, a olhar para essa família, que são diferentes. São diferentes elementos, diferentes contextos, mas que você sabe que tem uma interprisão ali. E pode ser uma interpretação muito negativa e tem aqueles elos mais positivos, né? Depois a gente aprofunda. Ok, obrigada. Não, a gente vai, estamos no tempo, a gente tem que parar. Infelizmente, né, tá muito bom tudo. Lilian, obrigada pelo verbete. Então, você já viu que tem muito mais coisa. Tragam os 2 mais verbetes sobre essa temática, enquanto a gente espera o livro, né, que está saindo também. Né? Convidamos, então, você a vir muitas vezes aqui sentar nessa cadeira, né? E também o seu duplista. Obrigada a vocês, viu, pelas perguntas, pela presença. Teletertulianos, paratertulianos, equipe da Enciclosapiens, equipe do Tertuliário e os nossos convites essenciais de hoje. As pontuações da tertúlia de hoje são 37 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 25 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Marise Afonso com reciclagem da pensenidade religiosa, Terezinha Mello com curso de campo pangrafologia verbetológica e o Tiago Iturrier com a caminhada bioenergética. Boa tarde a todos. A PREIC Simpar, em parceria com a CIP, convida você para participar da 4ª edição do curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa, dia 24 e 25 de agosto de 2019, no Polo Discernimento de Foz do Iguaçu. As inscrições podem ser feitas na CIP, de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 18 horas, pelo telefone 45 21 02, 14 21 e 14 22. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens vem mais uma vez convidar a todos para a 6ª edição do curso Pangrafologia Verbetológica, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio. Vai ser de 24 a 26 de maio, ou seja, falta pouco tempo, menos de um mês, né? Nesse curso ocorrerão 2 campos, que serão pela manhã. O primeiro campo será o campo pangráfico, que é no sábado pela manhã,
onde o aluno terá um momento de reflexão ao colchonete, a energização realizada pelos 2 IPCONs, no caso, aqui nós teremos a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. E teremos o período de redação de manuscrito à mesa. Já na parte da tarde, nós teremos o campo verpitográfico, que é a digitação do material manuscrito que ocorre pela manhã, o esclarecimento de dúvidas juntos à equipe técnica de preceptoria da Enciclosapis. Ainda estamos com vaga, mas sempre lembrando que há um limite de alunos para esse curso. Também temos um desconto de 50% para pessoas acima de 60 anos de idade. As inscrições são feitas aqui na recepção do CAEC pelo prefixo 45 2102 1499. Obrigada. Boa tarde a todos. Queremos convidar você para fazer uma caminhada para a perceptiva bioenergética. Essa caminhada ocorrerá amanhã. Iniciaremos às 7h15 o encontro e às 7h30 da manhã nós vamos fazer essa caminhada. Ela contará com trabalhos de energia, estado vibracional, exteriorização, absorção, para a percepção dos chakras dos campos conscienciológicos, CAEC e também discernimento, e também para a percepção dos chakras pessoais. O encontro será então amanhã às 7h15 com saída às 7h30. Se tiver tempo bom, vai ser no encontro da paz ali. Se não, a gente vai ser aqui no encontro na frente do tertuliário. Todos são convidados, é gratuito e vai ajudar bastante a gente desbloquear chakras, fazer uma caminhada bacana, despertar cedo aí para os trabalhos bioenergéticos e somáticos. Contará com a equipe do PASO, que é o Programa de Autoconscientização Somática, com professores de Educação Física, com o apoio CAEC e APEX. Seja bem-vindo, vem com a gente aí caminhar. Título do verbete de amanhã é Técnica da Equivalência Tridotacional, especialidade holomaturologia, verbetógrafa professora Malo Balona. Agradecemos a presença e a participação, boa tarde e até amanhã.